Podemos retomar então, a gravação, a gente volta rapidinho. Então tá bom. Bom, voltamos com o nosso Ciência em Pauta desta quarta-feira. Hoje é dia 9 de agosto, uma quarta-feira de tempo instável aqui na região. 17 graus a temperatura neste momento. Estou recebendo no estúdio da Rádio Unesc o professor Ismael de Córdova, falando de especialização em Sistema Único de Assistência Social. E a gente segue falando sobre este tema importante. A gente ainda enfrenta, professor, sob o ponto de vista de uma parcela da sociedade, um entendimento de que, não adianta, estou só alimentando, tem que dar trabalho, eu vou me preocupar com o meu bairro, né? Coloco a vulnerabilidade social, eu afasto do centro, mas lá na frente, esse afastado do centro bate na sua janela, por vezes com uma arma na mão. Então é preciso entender que a gente não vive isolado numa bolha, né? Esse é um desafio do assistente social. É um desafio da nossa sociedade, né, como um todo, porque a nossa sociedade, ela muitas vezes venda os olhos para aquele problema que está ali na porta. E aí a gente vai pegar esse exemplo que o senhor colocou aí, trazendo aqui na situação da pessoa em situação de rua. Então eu vou lá, por exemplo, tenho lá a minha loja e aí tem uma pessoa que está ali dormindo na porta da minha loja. E aí, a partir disso, quem que vai acionar? Tem uma equipe da abordagem social que é acionada para fazer essa abordagem especificamente, né? Porque tem toda uma situação, todo um encaminhamento. Então você vai identificar por que aquela pessoa está naquela situação de rua, né? Porque eu sempre digo, né? O pessoal tem a mania de falar morador de rua, né? E aí eu participei também de algumas reuniões do movimento das pessoas em situação de rua, que eu também, né, tinha essa concepção, morador de rua e tal. Não existe morador de rua, ninguém mora na rua, as pessoas estão em situação de rua, né? E aí precisa saber qual foi a situação que levou ela a estar naquele momento ali, né? E claro, a partir disso nós temos aí a visão, que são visões ideológicas, aquele que dizem que não adianta fazer, porque a pessoa, né, vai voltar e tal. Existem essas situações, mas a gente não tem que pensar nisso, porque se a gente pensar nisso, a gente não vai... Não faz mais nada. Não faz mais nada. Então, ou seja, eu não vou fazer mais nada porque eu estou vendo apenas o lado negativo. E aí, por isso que eu perpasso aí a nível de Brasil, falando da minha trajetória, falando da minha história, porque eu vejo, sim, na política de assistência social, uma oportunidade da sociedade melhorar a sua visão. Essa é a minha concepção, porque eu consigo ver que a política ela consegue transformar vida. E quem está envolvido tecnicamente com ela, entendendo toda a sua estrutura, todas as leis que dão esse respaldo, vai perceber que não é só o Ismael que teve essa mudança de vida, que várias outras pessoas conseguiram se sobressair tanto de uma situação de violência quanto de vulnerabilidade a partir, né, desse direito, né? Porque as pessoas, vamos dar uma ajuda, não é ajuda, é direito. A pessoa é um cidadão brasileiro, ela tem direito àquilo que foi concebido lá na Constituição Federal. Então, quando você está falando, por exemplo, de programas de transferência de renda, né, que é uma situação bastante conflitosa, principalmente no orçamento lá em Brasília, quando se destina, né, um valor do recurso público para a transferência de renda, você está falando de famílias que estão na extrema pobreza, que não é a nossa realidade, né? Mas que é a realidade daquela família que, por vezes, não consegue o trabalho porque não tem o estudo. E aí o nosso link com as outras políticas públicas. E aí, muitas vezes, ela tem o estudo, mas ela não tem o estudo, tem a qualificação, mas ela não é empregada pelo local aonde ela mora. Né? Então, ou seja, se ela mora em bairro X, aquele bairro X eu não vou contratar. Um exemplo aí das grandes cidades, ela mora na Rocinha, no Rio, ou ela mora em Higienópolis, em São Paulo, uma favela do Brasil. Não vou contratar. Vou contratar um favelado. Exatamente, né? E aí a oportunidade se fecha para aquele indivíduo que está tentando buscar uma mudança, né, de vida aí dentro desse contexto da sociedade. Bom, professor, a gente tem aqui em Santa Catarina, pelo menos na maioria das cidades, e Criciúma se enquadra nesse perfil de cidades que elas não, na sua área central, você não enxerga com facilidade a vulnerabilidade social. Ela foi afastada para a periferia. Isso torna mais difícil a sociedade como um todo entender esse papel fundamental da assistência social? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem essa higienização.
né, que ela já começa lá na década de 50, 60, né, porque onde a gente tem ali, como eu falei anteriormente, o Código de Menores, então, e na realidade a higienização, porque o contexto é já lá na libertação dos escravos, onde toda aquela galera vai, né, para os grandes centros, porque não tem para onde ir. Então, começa ali e depois tem aí esse processo de higienização, que é, ou seja, afastar dos olhares da sociedade a pobreza, a vulnerabilidade, né, nesse contexto, e você tem aí, então, os bairros que são periféricos, né, e esses bairros, então, as pessoas muitas vezes têm aqui a ocupação indevida, e aí quando a gente está falando a ocupação indevida, no sentido que não há nenhum tipo de estrutura naquela localidade, então, ou seja, o ônibus não passa ali, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, e aí como é que aquela pessoa que quer mudar de vida vai conseguir fazer essa transição, né? Então, a importância de a gente discutir, né, tanto seja na pós-graduação, como momentos como esse, a política de assistência ela é fundamental, porque só conhecendo, como eu falei, é que a gente vai perceber o quanto ela faz de maneira invisível. Né? Porque ela tem uma estrutura que é trabalhada de maneira invisível. Por exemplo, no caso aqui, a gente tem aqui em Criciúma, salvo engano, 6 CRAS, eu tenho que só confirmar, porque são 6 CRAS que a gente tinha na época que eu trabalhei, e um CREAS. Então, e a grande parte das pessoas não sabe onde fica. Mas eles ficam exatamente nessas áreas de vulnerabilidade, né? Para fazer esse atendimento e fazer os encaminhamentos. Né? Então, as áreas que são ocupadas aí de forma irregular em todas as cidades pelas famílias, né, que não tem muitas vezes a moradia, elas são aí uma situação bastante complexa para o gestor público, porque ele precisa dar essa atenção. Aqui em Criciúma nós já tivemos algumas situações e que, graças a Deus, né, as áreas aí elas já foram trabalhadas no sentido de uma atenção melhor, né? Então tivemos aí alguns bairros que tiveram uma ocupação, estavam lá isolados, e agora já temos pavimentação, já temos a escola lá, já temos CRAS também dentro desses determinados bairros aqui. Claro que a gente está falando aqui de um número de equipamento social que ainda não atende a demanda, né, do município, mas, né, já é melhor do que nada. Eu ia entrar justamente nessa estruturação do sistema de assistência social com estes equipamentos. Que, vamos aqui colocar, se a gente trazer para uma realidade mais palpável para a maioria do cidadão, que é equiparar o sistema de assistência social com o sistema de saúde. Isso. O CREAS e o CRAS são equivalentes a uma UPA, um posto de saúde na comunidade. Vamos equivaler aí os dois equipamentos. O senhor fez referência, cria-se uma política lá na Constituição Cidadã promulgada em 88, mas há aí um delay, um tempo de implementação, que eu acho que essa virada de chave começa de fato a partir dos anos 2000, com a vinda desses primeiros equipamentos. Ainda estamos em estruturação, professor? Ainda estamos, né? Porque ainda temos muitos serviços que, a partir da tipificação, né, que é uma resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que ele vai trazer quais são os serviços da assistência social. Porque como que começa tudo, né? Tudo começa a partir da Constituição, então vamos lá agora regulamentar, o cidadão tem direito à saúde, assistência, tal. Por exemplo, se você pegar a questão da saúde, a lei da saúde, ela já, 88 a Constituição, 90 já sai a lei orgânica da saúde. A lei orgânica da assistência social, 8.723, ela vai ser promulgada somente em 1993. Né? Então, ou seja, são 5 anos depois da Constituição que ela vai ter a mesma atenção que a saúde tinha, né, em 1990. Então, são mais 3 anos, e aí ainda, como o senhor falou, ainda passam-se aí 7 anos para daí sim começar as pequenas ações, porque ninguém entendia o que era assistência social. Porque a gente pensar assistência social, a gente vai voltar no tempo lá no governo Getúlio Vargas. No governo Getúlio Vargas tinha lá, né, o que a gente fala, que é a questão do primeiro damismo, que é a questão, né, de personificação. Então eu vou, né, doar, e realmente é esse termo lá atrás, a cesta básica, o óculos, a cadeira de roda, né? Então, para quê? Para que eu possa depois angariar votos com isso. Então, aquela ação específica é a ação daquele indivíduo, daquele político especificamente. E com a Constituição, isso se rompe.
né? Só que ao se romper, muitas coisas ainda ficam discutidas aqui, como por exemplo a questão de um óculos, né? Ou de uma cadeira de roda. De quem é a responsabilidade? Da assistência social ou da saúde? Então, isso vai perpassando esses anos sem uma definição. E aí, então, em 2009, sai a resolução 109 que eu falei, que vai definir especificamente, ou melhor, vai tipificar e dizer, ó, esses aqui são os serviços da assistência social, diferente da saúde. Então, o que você precisar da saúde, da cadeira de roda, do leite, enfim, né, que era tudo o que se tinha lá atrás, então que se transforma para cá e que vai se definindo, né? Então, realmente, houve aí um lapso temporal que a questão social no nosso país, ela vai sendo empurrada com a barriga mesmo, até onde os movimentos sociais vão e pressionam, então, os nossos governantes para que realmente façam valer aquilo que está lá na Constituição, né? Que façam valer o direito desse cidadão, já que temos uma Constituição cidadã, como o senhor falou. E ainda, apesar desta evolução, me parece, vamos mais alguns anos para que, eu não sei se é a totalidade, mas para que uma parcela mais importante da nossa população entenda que a transferência de renda, ou para alguns dar a cesta básica, não é uma esmola, é um direito. Exatamente, o direito à alimentação. Né? E aí o que acontece também, né? Nós temos aqui a perspectiva de o seguinte, a política, na verdade todas as políticas sociais, né? Não só assistência social, porque eu também pesquiso algumas outras e a gente vê que vai depender do governo. Então, ora nós avançamos nas políticas sociais como um todo e ora nós somos estagnados. Então, se você pegar primeiro o governo Lula, nós tivemos um boom. Depois, nós tivemos Michel Temer, que congela aí, a partir da emenda constitucional 95, qualquer recurso para as políticas como um todo, né? E aí, o que se justifica? Se justifica uma crise, mas você tem outras áreas que você deveria, no caso, né, fazer os cortes, e não especificamente, porque aí tudo isso... E já é um percentual do orçamento muito pequeno. Muito pequeno, que a gente tem que estar brigando para, por exemplo, ter 1%, de repente, dentro de um orçamento municipal ou estadual, que na realidade não significa nada esse 1%, no sentido de recurso, mas lá na atuação, isso é muito, porque hoje a gente tem essa dificuldade também de recursos públicos. Então, a partir de determinados governos, você vai tendo avanços e retrocessos. E aí entra, então, né, o que a gente chama os movimentos sociais, as frentes, né, que tem aí como incumbência os direitos, né, sociais, os direitos humanos como um todo, né? Porque hoje, por exemplo, a questão da cesta básica. O que é a cesta básica? Alguns vão dizer, olha, estamos lá alimentando vagabundo, né? Só que é um direito à alimentação. Assim como você tem direito de se alimentar, o outro também tem. Só que ele não tem as condições que nós temos. Então, e aí, aonde que entra isso? O Estado é responsável, porque eu sou um cidadão, né? Então, eu vou deixar... E aí a gente percebe aí, dentro desse processo de altos e baixos da assistência social, ou das políticas como um todo, que há uma questão aqui de um maior número de criminalidade, a gente volta aí para o mapa da fome mundial, né? A gente tem aí a questão do desemprego, né? Então, ou seja, quando há essas crises, né, econômicas, o primeiro corte que é feito é nas políticas sociais, e não deveria ser desta forma, né? Então, teria que ter um investimento maior, ou pelo menos manter o que se tem ali. Nesse processo da especialização, da pós-graduação em gestão de assistência social, professor, tema inicial da nossa conversa, né? Mas como o assunto é interessante, a gente vai tratando das políticas públicas que fazem parte do contexto da pós-graduação. Claro. O pós-graduado, saindo aqui da pós-graduação da Unesco, ele vai conseguir identificar, por exemplo, vamos lá, bairro Paraíso, aqui em Criciúma, que tem ali o seu CRAS, CRES, não sei se é CRAS ou CRES, mas acho que é CRAS. Identificar ali, né? Vou atuar ali, qual é o melhor curso profissionalizante para essa comunidade, identificar de fato essa realidade muito peculiar e fazer a melhor política para aquela realidade? Isso, porque a gente tem ali o nosso curso de pós-graduação, ele é dividido em 4 módulos, né? Cada módulo foi pensado, eu e o professor João Ney também, que é o coordenador junto comigo, a gente pensou
em disciplinas que viessem nessa questão prática, né? Então, tem a teoria, mas vamos pegar e fazer o que com essa teoria? Como é que eu pego essa teoria e aplico lá no meu cotidiano, né? Então, a gente começa, por exemplo, o módulo 1 com a história da política da assistência social, a história das famílias brasileiras, que é um pouquinho que eu falei aqui para ti, né? De como que é essa concepção das famílias, da ordem, e a gente vai passando, por exemplo, na questão da gestão do trabalho, de como que aquele profissional vai atuar a partir da sua profissão, né? Então, o psicólogo, por exemplo, ele não vai fazer um trabalho clínico dentro do CRAS. O trabalho dele vai ser numa outra perspectiva. Então, nós elaboramos também disciplinas nesse sentido. O advogado que aí, no caso, ele teria aqui atuação no CREAS. Né? Então, o advogado ele não vai lá fazer ação de pensão alimentícia, não é nada disso. Ele vai lá para atender as questões da violência, orientar a equipe técnica, fazer a interlocução com o judiciário, com o Ministério Público. Então, esse é o papel do advogado. Entra aí a interdisciplinaridade da pós-graduação. Exatamente. O pedagogo, essa conexão com a escola, com qual é o aprendizado, porque nós temos também ali, dependendo, né, por exemplo, vamos pegar o acolhimento institucional, que é a alta complexidade, a criança sofreu violência, foi abusada, foi, né, tirada daqui da família no sentido de proteção dela, né, dessa criança que está no local onde ela sofre violência, então ela vem para o acolhimento. No acolhimento, vai se identificar lá através do plano individual de atendimento, que é uma das questões que nós falamos na nossa pós, o plano individual de atendimento que vai identificar lá até que série ela estudou, né, qual é a pretensão de vida dela, dependendo se for adolescente também, né, e vai dialogando ali para fazer esses encaminhamentos. Vacinação, saúde, né? Então, o assistente social especificamente, que vai trabalhar também essas questões dos direitos sociais e acesso os direitos da saúde, que ele tem essa conexão. Então, a gente perpassa, nós temos professores e professoras ali que têm essa experiência prática, né, de cotidiano do atendimento. E depois nós temos também uma disciplina específica, que é a questão da matricialidade familiar, né? Então, ou seja, a matriz familiar, como é que eu olho para essa família, e também da territorialidade, que é um dos elementos também da pós, do Sistema Único, né, de Assistência Social, que vai trazer, então, essa questão de olhar para esse território, também onde essa família está inserida, e ver quais são as conexões, quanto que esse território, porque quando a gente fala em território, como o senhor falou ali, Paraíso, ele tem uma história. Ele surge a partir de um contexto histórico. Então, o profissional, ele precisa, quando ele está inserido dentro de um CRAS, ele precisa entender como que aquele CRAS foi implementado, como que aquele bairro, como que aquelas famílias chegaram ali, né? Então, essa perspectiva aqui, que é interdisciplinar, isso tudo depois nas reuniões que são feitas pela equipe, isso vem à tona para discutir qual é a melhor estratégia. Dá para dizer que também na pós-graduação, né, e a professora reitora Luciana Sereta faz questão de ressaltar, assim como o professor Marcelo Feldhaus, olha, nós temos uma graduação botar a mão na massa, fazer. Na pós-graduação também tem essa visão. Também. Por quê? Porque nós estamos numa universidade comunitária. Né? A nossa universidade, ela precisa ter essa abertura para realmente quais são os anseios da comunidade. Nós, professores, precisamos trabalhar nesta mesma linha que a nossa reitora, do que o nosso diretor de ensino estabelece, e também pela própria característica que é a nossa universidade. Né? Então, o curso ele foi voltado exatamente para essa lógica, né, da prática e teoria, dessas novas experiências, né, essa especialização que ela tem aqui, atributos ou disciplinas, né, que são totalmente diferentes de outras pós-graduações, né, na área da assistência social, porque a gente fez uma pesquisa bastante interessante, não para fazer apenas uma repetição de disciplinas, mas olhar para aquelas disciplinas e olhar para a nossa realidade e olhar para o nosso profissional e ver como que a gente consegue fazer essa triangulação para que ele seja mais efetivo no seu cotidiano, no seu dia a dia. E me parece ter lá no meio da pós-graduação também, além dessa questão de um atender melhor, como o senhor fez referência já de todas as especialidades,
especialidades, mas em caso deste profissional que saia daqui pós-graduado, ele vá fazer um papel de gestor e entender também que com o conhecimento aqui ele pode gerir melhor esse setor. Exatamente, porque assim, ó, a nossa pós, ela não visa, e o senhor pegou um ponto bastante interessante, a gente não visa apenas formar o profissional para ser operacional. Uhum. Ele vai ter essa questão do operacional, do cotidiano, no dia a dia, né, de atendimento à família, mas ele também vai ser formado para a questão de gestão estratégica. Né? Ou seja, ele vai pensar aqui no orçamento, no plano plurianual, na lei orçamentária anual, que são elementos que nós vamos discutir numa das disciplinas, que inclusive sou eu que ministro, que é a gestão orçamentária do SUAS. Né? Então você vai pensar aqui também no planejamento, porque hoje você entra, né, como um profissional operacional, mas amanhã você pode estar sendo lá o secretário de assistência social e pensar macro. Né, pensar ações macro. Então, isso também é bem bacana dentro da nossa pós. Ou encontrar um secretário que talvez esteja ali politicamente, mas chame. Exatamente. Que está no dia a dia, o que eu faço? E aí você vai poder fazer, e isso é dar muito um caminho, comum. né? Isso é muito comum, tá? Porque assim, os secretários geralmente, né? Eles têm conhecimento mais político, porque até a função do secretário é fazer a gestão, mas é a articulação política, né? A atividade política propriamente dita, né? E a atividade administrativa, ela fica para os profissionais, para os técnicos, né? Para a equipe técnica de referência, que é o que a gente fala, né? Então, eles é que conhecem a família, eles conhecem a demanda, eles é que sabem como abordar, como fazer essa abordagem dentro de uma situação de violência, né? Que, claro, por exemplo, uma situação de violência, como eu falei, da criança ou adolescente, também se busca lá o Conselho Tutelar, que é um outro parceiro também da assistência social. Numa questão de violência contra o idoso, se chama o conselho, o representante também, para que juntos, né? E mais uma vez a interdisciplinariedade, juntos consigam ter aqui um resultado mais eficaz, mais efetivo dentro dessas ações. Para fechar, professor, para arrematar, fiquei interessado, como é que eu faço para buscar mais informações e me inscrever no curso de pós-graduação? Claro, é entrar no site da Unesc, né? unesc.net, aí a nossa universidade, e a partir do setor de pós-graduação, também quem quiser pode acessar o telefone 3431-2626, que vai estar lá a equipe prontinha para passar as informações dos horários, né, do valor, quando que se inicia, das disciplinas, dos professores. Então vai ter a informação completinha a partir aí dessas informações, lembrando que o telefone ele também é o WhatsApp, né? Então nesse sentido facilita aí a comunicação. Aliás, se entrar no site, lá tem um íconezinho do WhatsApp, clicou ali, já vai direcionado rapidinho. Isso, exatamente. A tecnologia facilita um bocado. Facilita bastante, né? Professor Ismael de Córdova, muito obrigado pela sua vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc, grato por compartilhar conosco o seu conhecimento. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço aí e tenhamos todos aí uma ótima semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei com o professor Ismael de Córdova falando sobre a especialização, pós-graduação da nossa universidade em assistência social, Sistema Único de Assistência Social e a sua interdisciplinaridade. Está aberto aí, procure lá no site que você vai buscar informações e se inscreva também nesse curso da nossa universidade. Obrigado ao Carlos Felipe pelos trabalhos técnicos. Esse foi o Ciência em Pauta desta quarta-feira, deste 9 de agosto. A gente retorna com mais informação no decorrer da nossa programação. Siga com a Unesc Rádio, a nossa universidade em sintonia.